riquezas brasileiras, unidade 5, página 2. Está todo mundo aí com a apostila? Ok? Então, por que nós vamos aprender? Oi? Sim. Então, sobre as riquezas brasileiras, nós vamos compreender a importância dos recursos minerais, os minérios. Nós vamos reconhecer que é essencial para a fabricação de produtos consumidos no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós usamos produtos materiais que vêm lá dos minérios, né? Então, a gente vai entender o que é usado, como é extraído da natureza. E a gente vai discutir também a transformação. A gente vai estar falando, durante essas aulas, sobre as transformações das matérias-primas. Então, a gente precisa da matéria-prima que vem lá das riquezas do Brasil, para que nós podemos o quê? Usar esses recursos minerais. Então, quais são os nossos objetivos? Identificar as características das paisagens naturais do Brasil, vocês vão identificar, e a gente vai classificar os diferentes formas do relevo brasileiro. Nós vamos entrar no relevo brasileiro. Olha que bacana! Nós vamos aprender tudo agora nessa unidade 5. Então, o que eu vou falar para vocês? Eu vou começar com a Alexandre. Ale, na página 2, o que você está vendo aqui? Que lugar que é esse? Conta para a gente. Vamos explorar essa imagem. Vamos começar com a Alexandre. As 4 imagens? Vamos começar na página 2. O que você está vendo? Que lugar que é esse? Olha lá, tem lá no cantinho da apostila. Vários estados brasileiros e várias superfícies diferentes. Isso mesmo, nós temos superfícies diferentes aí. E o que você está vendo de diferente? Vamos chamar aqui o Felipe agora. Felipe, abre o seu áudio para falar com a gente. Felipe? Oi. Então, olha só, você está vendo aí essa ilustração da página 2? O que você consegue dizer para nós? O que você está observando? Montanhas. Várias montanhas. Pronto, não escutei. Mais alguma coisa? Só montanhas? O que mais que você está vendo aí? Pode Diferentes falar. Eu não entendi. Eu não entendi, não ouvi muito bem. Repete, por favor. Eu não entendi ainda. Falhou. Correto. Diferentes relevos. Diferentes relevos. Ok, muito bem, para eu entender. Isso mesmo. Agora vamos lá com o Pedro. Vamos lá para a página 3. Continuando lá, ó. Na página 2, a gente tem a Chapada Diamantina, que é o estado da Bahia, na parte de cima, e na parte de baixo, a praia da cidade de Manguaguá, do estado de São Paulo. É sempre importante a gente ver tudo o que está escrito, porque é informação, né, da característica da ilustração do local. Agora vamos lá, Pedro, na página 3, o que a gente consegue observar aí? Conta para o Pedro. A gente observa essa imagem. Qual pergunta, Pro? Então, a Pro está falando sobre as imagens das páginas. Então, na página 3, você está com a sua apostila aí? Tô. Então, nessa página 3, quais são os locais? O que você está conseguindo ver aí? Pô, essa paisagem, qual que é o nome dessa paisagem? A primeira é a Chapada Diamantina, estado da Bahia. A segunda é a Pico dos Martins. E a terceira, praia da cidade de Manguaguá, no estado de São Paulo. E a última é o Complexo do Pantanal. Tá. E nesse Pico do Marins aqui, que está na Serra da Mantiqueira, o que nós estamos vendo? O que tem muito ali? Montanhas. Montanhas,
serras, né? Olha como que o verde, como o Brasil, ele é muito explorado, ele tem muito verde, ele tem muita mata, tem muita fauna, né? É bem importante. A gente vai estar entrando nessa parte agora para a gente poder estar conversando. Então, vamos lá. O que você achou das paisagens que Marina fotografou? De qual delas você mais gostou? Aproveita e fala, Pedro, já que você está falando aí com a gente, qual foi dessas paisagens? A gente tem 4. Qual que você mais gostou? Pedro? A primeira. Primeira. E por que você gostou da primeira? O que chamou sua atenção? Do verde, também dessas montanhas. Das montanhas, das planícies. Muito bem. Vamos lá, vamos voltar agora para o Felipe. E, ó, questão 2 da página 3. Você já viu alguma dessas paisagens em algum lugar que você visitou? Se sim, se você já foi em algum lugar e você conseguiu ver essas montanhas, essas planícies, qual é o lugar? Vamos lá, Felipe, responde para a proa 2. Eu nunca vi, Pro. Você nunca viu? Você nunca foi na praia? Na praia? Eu já vi montanhas. Já viu montanhas, tá vendo? Então são o quê? São as riquezas do nosso Brasil, né? Muito bem. Então vamos lá. Alexandre, você já foi em algum lugar que você viu montanhas, viu planícies? Qual é o lugar? Ô, Pro, Você lembra o nome? era uma praia que eu olhei atrás, olhei no meu lado esquerdo e tinha várias montanhas e prédios. Montanhas e prédios. Muito bem. Ô, O Felipe quer falar alguma coisa? Fala, aqui Felipe. do lado da minha tem várias montanhas. Aqui perto da sua casa tem várias montanhas. A gente pode falar também que é planícies, né? Que legal. Então, tudo aquilo que a gente vai explorar, a gente pode ver que está o quê? Ou algum lugar que a gente viajou, que a gente já presenciou, ou mesmo próximo da nossa casa. Muito bem. Vamos lá, número 3, pessoal. Descreva todas as formas da superfície terrestre que você observa nas imagens. Então, vamos lá. A gente já começou a falar, né? Sobre as planícies, sobre as montanhas. Tem mais alguma coisa que a gente observa aqui nas imagens? Quem quer falar? Eu acho que sei uma. Pode falar. Planalto? Planalto também. Mais alguma? Será que a gente tem rochas? O que vocês acham? Monstro. Montanhas, planícies, temos rochas, temos rios, lagos. Tem. Tem, olha só, a gente está explorando todas essas riquezas, né? Isso é chamado como riqueza porque se a gente for Então, vamos lá, pessoal. Número 4. Alguma dessas formas que você observou é semelhante às formas do lugar onde você mora? Foi o que a gente acabou de falar. Até o Felipe falou. Tinha uma pessoa que tentando me ligar, mas a pessoa vai ligar mais tarde. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Vamos lá para a página 4. Capítulo 1, o relevo do Brasil. Então, a gente vai começar a estudar sobre o relevo e a altitude, certo? Então, no número 1, você já ouviu falar em relevo? Você já ouviu falar em relevo? O que você sabe sobre o relevo do Brasil? Vamos lá. Pro, não escutei. Olha só, eu vou voltar. A gente está na página 4, Felipe. Vai lá na página 4. Ok?
Então, vamos lá. Você já ouviu falar em relevo? O que você sabe sobre o relevo do Brasil? É o número 1. A gente vai trocar ideias agora. A gente acabou de ver aqui, a gente estava conversando, né, sobre esses lugares bonitos, né? Olha, tem bastante lugar, né? A praia, o Complexo Pantanal, o Pico lá, né, que é situado na Serra da Mantiqueira, a Chapada da Diamantina. Então, todos esses lugares a gente tem o quê? A gente tem observado. Será que nesses lugares tem o relevo do Brasil? O que vocês acham? Eu acho que no Complexo do Pantanal tem. Sim, Eu acho que nem todos. nós observamos. Fala, Felipe. Eu acho que em todos tem. Sim, tem lugares que são as planícies maiores, né, com mais montanhas, tem lugares que são as planícies menores, mas em todos os lugares a gente consegue observar que tem. Então, vamos ficar assim atentos a observar todo assim, a gente explorar o máximo possível todas essas riquezas do nosso Brasil. Né? O nosso Brasil é tão grande, muitas vezes a gente não estuda, a gente não tem conhecimento, então a gente não sabe a grandeza que o nosso Brasil tem, né? E agora a gente vai poder o quê? Estudar, né? Trabalhar esses conceitos para a gente poder saber, não é verdade? Então vamos lá. Vamos lá para a página 5. 2. Oi. A gente vai ler? Também, eu quero que vocês. A maioria das perguntas pessoais a gente está conversando e eu quero ouvir de vocês o que vocês responderam. Ah, Pro, eu não respondi, mas a Pro está explicando, vamos pensar e você pode, sim, tentar dar a sua resposta, tá bom? Então vamos lá. 2. Agora é a sua vez. Elabore um desenho representando o caminho da sua casa até a escola. Não se esqueça de representar as áreas planas, as subidas e as descidas. Olha que importante. Por que será que a gente tem que observar e fazer esse desenho das subidas e das descidas? Por que será, hein? O que nós estamos aprendendo? Quem quer responder essa pergunta assim? Olhar o desenho, se não fez o desenho, vai poder pensar e poder explicar. Qual o caminho que você faz para ir para a escola? Vocês não estão fazendo agora, mas vocês faziam, né? Esse caminho. Quem quer falar? Pode falar, Lê. Eu? Então vai, como que é o seu caminho da sua casa até a escola? Primeiro eu vou para frente, depois eu vou para esquerda, aí eu vou para frente, aí tem do lado uma represa, aí eu sigo para direita, aí tem várias casas, aí eu posso ir por dois caminhos, aí do lado esquerdo tem um posto de gasolina, aí de novo eu passo por um estacionamento, várias casas, aí depois eu chego para a escola. Muito legal o seu trajeto, hein? Você foi bem, você detalhou, você falou, né? Você fez um detalhe ali que tem uma represa, depois tem bastante, né, árvores, muito bem, tem casas, olha, muito bacana isso, gostei do seu percurso. Aí, isso que você falou, vocês, no caso, o Alê vai fazer o desenho e cada um vai fazer o seu, porque cada um mora num determinado lugar. O Pedro quer falar como que faz, como que é o trajeto, como que é o caminho da sua casa, Pedro, até a escola? Cadê o Pedro? Tranquilo. Então, mas conta pra gente o que você consegue observar e ver. Eu consigo observar montanhas até muitas árvores. Muitas árvores. Qual é o primeiro que você falou? Eu não entendi. Volta de novo o que você falou, Pedro. Falei que tem muitas árvores, tem montanhas também aqui onde eu moro e também por aí também. Você mora perto ou você mora longe da escola? Mais ou menos. Passa por algum rio ou não? Faço. Represa. Faço. Ah,
Olha só, tudo isso é o quê? A gente está explorando as riquezas e tudo aquilo que o meio ambiente proporciona para nós. Porque muitas vezes a gente faz o trajeto e a gente não observa o que tem no meio do caminho, né? O que será? Onde eu passei? Onde eu passei tinha essa árvore, não tinha essa árvore? A gente tem que ser mais detalhista, né? Nesses pequenos detalhes. E o Felipe? Vamos lá, Felipe. Como que é o trajeto da sua casa até a escola? Conta para nós. Primeiro eu passo por vários montes, depois tem que passar por uma represa, aí faz um caminho para chegar na escola. Essa represa é a Billings? Você sabe se é ela ou não? Não, não é. Você mora em Rio Grande, é isso? Sim. Ah, tá, tem o Rio mesmo. Olha, vocês são bem detalhistas, hein? Muito bem. Então, aos poucos, a gente vai tomando, né, assim, mais cuidado e a gente consegue perceber, ter a percepção de como a nossa cidade, e Ribeirão Pires, principalmente, tem muito verde, né? Tem muitas árvores. E isso ajuda muito o quê? No nosso oxigênio, né? Na nossa respiração, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Contribui muito. Muito bem. Também Oi, tem bastante árvore. tem muitas árvores? Olha, essas árvores nos ajudam muito, o O2, oxigênio, né, pessoal? O que seria de nós sem todo esse verde que nós temos, né? Às vezes você fala, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra é pequenininho. É pequeno, mas é uma área de manancial, onde tem as águas, onde tem muitas plantas, muitas árvores, e nos ajuda, né? A gente ter uma vida melhor, né? A gente ter o nosso dia a dia cada vez melhor. Então, vamos lá. Então, tudo isso que vocês falaram, vocês desenharam aí, né? No 2, esse quadro aqui, certo? Pronto. Então, vamos pro... Oi, Helene. No meu trajeto, eu esqueci de falar que tinha uma indústria. E essa indústria solta fumaça? O que você observou? Como que é? É uma indústria pequena, grande? O que ela faz? Um gigante com... Eu não observei o que tinha lá dentro. Tava em construção e era um quadrado gigante com um portão que você entrava lá dentro e tinha 2 andares. Nossa, então é uma empresa grande, né? E você mora aqui em Ribeirão Pires também, né, Ale? O Sim, Alexandre é Ribeirão Pires. O Felipe, Rio Grande da Serra. E o Pedro é Suzano ou Pedro? Cadê o Pedro? Pedro saiu. Ele saiu, mas eu acho que ele mora em Suzano, que é tipo uma chácara. Que legal. Então vamos lá, pessoal. No número 3, aqui, a gente tem o quê? Ó, vocês viram que tem um desenho mostrando ó, a altura e a altitude. Vocês estão vendo aqui, ó? A altura é o quê? É a base do topo da montanha e a base da montanha, ó. Vocês estão vendo aqui? Aí nós temos o quê? Ó, começa do nível do mar, a altitude, vai 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros e 4 quilômetros, ó, vai subindo a altitude para ter a altura. Vocês viram aqui? Esse desenho é bem bacana para a gente estar observando. E olha só, o nível do mar, ó, lá embaixo, aí vai subindo, ó. Ó a base da montanha. O topo da montanha chega a estar, ó, 4 quilômetros, no caso. Olha como é alto, é muito alto. Bacana, né? A gente visualizar aqui. 4. Observe a imagem com atenção. Procure explicar com base nela para o colega que se senta ao seu lado o que é altitude. No caso, a gente está fazendo, né? Essa aula assim. Oi. Podia procurar em livro. Podia, não tem problema, pode. Você respondeu? Chamado Aprendendo Geografia. Aí eu achei o que é altitude e relevo. Então, fala aí para nós. Que legal, você pesquisou. Muito bem. Altitude é a distância e medida na vertical entre um lugar e o nível médio das águas do mar. A altitude mede-se em metros. Muito bem. Então, aí você leu o que é altitude, é isso, Alê? No comecinho eu não consegui entender. O que é altitude, é isso?
Ah, muito bem, olha só. Então, vamos lá, pessoal. Na página 6, exercício 5. Vamos fazer juntos. Página 6, exercício 5. Vamos lá? A partir de onde começamos a medir a altitude e a altura? Troque ideias com os colegas e formule uma resposta coletiva, né? No coletivo. Vamos lá. Alguém quer falar? Quem conseguiu responder? Ó, questão 5. Como que faz? Como que mede a altitude e a altura? Por quilômetros. Sim, e você usa o quê? Medimos a altitude com base naquela figura. Naquela figura, o que que a gente tem de exemplo aqui? Tem o mar, né? Então, o que que vocês vão responder aí, ó? Medimos a altitude com base no nível do mar. Vamos lá? Vamos escrever, quem não escreveu aí? Número 5, ó. Medimos. Acho que a Lê vai escrever também, né, Lê? Aí. O Pedro, não sei se já escreveu, e o Felipe. Vamos lá. Eu não devia ter colocado, mas o meu tá certo, eu acho. Então, fala o seu para ouvir. Pode falar. Medimos na altura do mar. Na altura do mar, no nível do mar. Já a altura, isso é a altitude, tá? Agora, já a altura é medida tomando-se por base, o que que ele vai pedir? O que que vai pegar a base? Ó? Já a altura é medida tomando-se por base a distância vertical, desde a base do relevo até a sua extremidade superior. Eu vou repetir, tá bom? Ó, nós falamos sobre a altitude. Medimos a altitude com base no nível do mar. Ponto. Aí na mesma linha. Já a altura, a gente vai falar sobre a altura. Como que ela é medida? Já a altura é medida tomando-se por base, então vai pegar a base, a distância vertical, desde a base do relevo até a sua extremidade superior. Foi esse quadrinho que a Pro explicou para vocês a página 5. Se você olhar no desenho aqui, é a resposta que você vai ter que colocar na 5. Conseguiram marcar? Todo mundo certo aí? Todo mundo ok? Então, tá bom. Sim. Então tá. Professora, altitude e altura não são a mesma coisa? Não, né, gente? Altitude é uma coisa e altura é outra. Emília, precisamos tomar cuidado, pois essas palavras têm significados diferentes. São palavras parecidas, né? A altitude e altura, mas tem significado diferente. Então, vamos lá. O que é a altura? Está explicando aqui. Lê para mim, Lê. Depois de observar a imagem. Depois de observar a imagem, os alunos entenderam que a distância vertical entre o nível do mar e outro ponto da Terra é chamada de altitude. Por outro lado, a distância vertical entre a base de um determinado relevo e sua extremidade superior é o que chamamos de altura. Observe a seguir o mapa que a professora Elaine mostrou aos alunos. Por meio dele, é possível observar a grande variedade de altitudes em nosso país. Então, olha só, muito bem, Ale. Esse mapa aqui, você olhando, você vai ver a altitude dele. O de vocês está colorido, né? Qual cor que tá, Ale, o mapa de vocês? O da Pro tá branco e preto. Legendas ou mapa? Tá amarelo e marrom. Amarelo e marrom. O amarelo é o quê? São mais metros ou são menos nas altitudes? Olha a legenda. Quem pode ler a legenda para Pro? Vamos deixar o Felipe ler? Fala, Felipe. Tem a cor amarela, uma meia alaranjada, laranja e marrom. Ah, tá. 800 metros, que cor que é? Que tá aí na apostila de vocês?
Marrom. Tá, e 200 metros? Laranja. Laranja. E 100 metros? Amarelo. É o amarelo? É. É o laranja mais claro. É a parte mais clara. Então, por aqui a gente consegue ver os lugares que têm mais altitude e os que têm menos altitude, certo? Então, vamos lá. Vamos para a página 7. A gente vai aqui as formas do relevo brasileiro. Oi? Eu percebi aqui lá na página 6, no quadro das altitudes, lá no negócio dos metros lá, na legenda tem 0 metros, que é o branco. Ele tá branquinho, porque 0 metros não é nada, né? É 0. Muito bem, boa observação, Ale. Então, vamos ver aqui, ó, para a gente finalizar, as formas do relevo brasileiro. Então, a gente vai ter o quê? Ó? O planalto, vocês estão vendo que está indicando o planalto? A depressão, é como se fossem esses buracos aqui, ó, nas camadas do planalto. E tem a planície, que é abaixo do planalto. Então, planalto mais acima. Depressão, como se fosse aqueles buracos. E a planície está abaixo do planalto, tá bom? Olha lá, ó, imagem sem escala para fins didáticos. Então, aqui é só para a gente estar observando, para a gente saber o que é planalto e o que é planície. Então, os dois são altos, mas o planalto ele fica mais no alto e a planície fica um pouco abaixo do planalto. E nisso tem a depressão, que também a gente vai aprender, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só de geografia. Deixa eu falar um pouquinho para vocês a respeito da educação socioemocional. O Ale está conseguindo fazer as apostilas do EI, acompanhar as videoaulas com a Prodani? Às vezes dá. Ah, tá. Eu vou pedir para que vocês se esforcem, tá bom? Porque a apostila agora a gente está falando sobre o medo, os medos saudáveis e não saudáveis. Eu vou dar dicas de atividades que a gente pode estar fazendo para a gente estar trabalhando na nossa casa, que é muito legal. E o Felipe está conseguindo acompanhar o EI? Às vezes eu faço. Ah, tá bom. E o Pedro, está conseguindo fazer as atividades do EI? Ele saiu Pedro para... não Ele saiu. Eu entendo que é muita coisa para vocês estudarem, mas aí o EI, ele é legal, ele é gostoso, que vai até para a gente dar ufa, né? Fazer um ufa, assim, para poder estar ajudando nessa questão socioemocional, a lidar com nossos medos. A melhor forma de lidar, né, de saber e de acabar, assim, com o medo, é falando do medo para o pai, para a mãe, pedindo ajuda, né? Certo? Então, pessoal, a Pro vai finalizar a aula agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Pode chamar a Pro. Agora que a gente está começando a unidade, por enquanto não tem atividade. Vocês conseguiram fazer atividade no Google Forms? Vocês conseguiram fazer? Sim, eu fiz de inglês e hoje eu fiz de matemática. Tá, o Google Forms... Oi, Felipe. Eu não entendi, Felipe. Das atividades do Google Forms, eu só fiz de outras matérias. Tá bom. Então, eu estou falando por causa de geografia. De EI não tem, mas de geografia tem. Então, vocês façam, porque vai, assim, a partir desse trimestre, pode ser outras atividades que a gente vai jogar esse formulário para vocês fazerem, tá bom? Coloca o nome, a série. Então, ó, um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês e até mais. Se precisar de mim, pode me chamar. Oi, Ale. Antes de a gente acabar a aula, eu queria saber quantas aulas do Google Forms já teve. Se são poucas ou muitas. Quantas aulas do Google Forms? O Google Forms é um formulário, né? É uma atividade que você tem que preencher. Uma atividade avaliativa. Não dá para mim te falar quantas. De geografia tem uma, tá bom? É que eu De inglês tem duas. Ah, então.
Depende de cada matéria, depende de cada professor, tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau, Felipe. Tchau, Alexandre. Fiquem com Deus. Tchau.